Amém, em nome de Jesus. Pega a tua Bíblia, João capítulo 13, versículo de número 31. João 13. Glória a Deus. Obrigado. João, Evangelho de João, capítulo de número 3, e versículo de número 31, nos diz: aquele que vem de cima é sobre todos, aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Repita comigo: aquele que vem do céu é sobre todos. Mais uma vez para ficar melhor: aquele que vem do céu é sobre todos. Amém? Pode assentar adorando e glorificando ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amados irmãos, eu quero ministrar a palavra de Deus nessa noite, que o Santo Espírito nos guie em toda a verdade. Eu venho há alguns dias meditando nesse texto de João. Aliás, o livro de João, para mim, é um dos prediletos dentre os evangelistas. Ele é muito teólogo, ele fala muito a respeito da natureza divina de Jesus Cristo. Ele tem uma preocupação muito ímpar, muito especial, para falar a respeito do Filho de Deus, que independente da sua encarnação, ele é divino. E o capítulo de número 3 e versículo de número 31 é parte de uma conversa que João tem com os seus discípulos e alguns judeus. E é interessante o diálogo como ele se desenrola, que trata basicamente de uma discussão entre alguns judeus e os discípulos de João. Eles estavam reclamando porque João batizava, mas Jesus também estava na Judéia batizando. E parece que houve uma certa preocupação dos discípulos de João quanto à atitude dos discípulos de Jesus, porque não era bem Jesus quem batizava, eram os discípulos de Jesus. E o desenrolar da conversa deixa transparecer que João, ele, logo de imediato, como era um homem de poucas palavras, ele era muito direto, para no mínimo tirar da mente dos seus discípulos a ideia de competição. O espírito religioso foi automaticamente atacado por João. Ora tá, se estão batizando, amém, vocês não têm que se preocupar necessariamente, mas se alegrar pelo fato do batismo. Nos faz lembrar de alguém que está expulsando demônios, e os discípulos de Jesus vão até Jesus. Nós encontramos um homem que expulsava demônios em teu nome e a gente proibiu. Não, por que proibiu? Não pode proibir. Se está expulsando em meu nome, então não é contra mim. Porque se não é contra mim, é por mim. Às vezes nós costumamos entender errado os propósitos do reino de Deus.
Mas o Espírito Santo, ele é misericordioso. E a sua palavra, a palavra que ele inspirou para nós, não tem outro propósito a não ser trazer para nós uma verdade absoluta, a palavra de Deus, sem erros e sem distorções. E logicamente, desnuda de qualquer espírito de religiosidade ou de competitividade. Até porque, se houver competições no reino de Deus, este reino não subsiste, ele cai. Mas aqui é a igreja do Deus vivo, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Aqui é a igreja do Senhor, firme, edificada sobre uma rocha, Jesus de Nazaré. Então eu quero falar nesta noite, com base em João 3:31, que o governo é do céu. É o tema da mensagem desta noite. O governo é do céu. Eu quero que você profetize para o seu irmão aí do lado. De repente ele está precisando ouvir que o governo é do céu. Diga, o governo é do céu. Mas profetiza com gosto. Isso é palavra profética. O governo é dos céus. Eu acho que você precisa ouvir nesta noite que o controle é dos céus. A ordem vem dos céus. Quem predetermina são os céus. Quem escolhe, o céu. Quem envia, o céu. Quem fala, o céu. Quem se manifesta na terra em glória, o céu. Quem salva na terra, o céu. Quem cura na terra, o céu. Então a terra é governada pelos céus. Meus amados irmãos, a gente sabe que o universo, ele é formado por leis, desde sempre. E são leis espirituais. E estas leis, elas vêm sendo observadas desde muito antes que eu e você existíssemos. Então, para se entender a dinâmica de como a coisa funciona, eu serei breve aqui na introdução. Para se entender o ser humano como por si é um indivíduo curioso, e ele quer saber a razão de todas as coisas. Desde sempre o indivíduo olha ao mundo ao seu redor e percebe que ele funciona, que o universo ele se movimenta, que o universo ele é ativo, ele é dinâmico, ele está trabalhando em todo momento. Enquanto eu e você estamos aqui sentados, a Terra está rodando a milhares de quilômetros por hora. Ela gira em torno de si, ela gira em torno do Sol, a galáxia toda gira, e há uma engrenagem muito interessante, muito específica no universo. Então, analisando tudo isso, alguns homens que viveram, muitos deles exatamente no período de Ageu, de Zacarias, alguns de Jeremias, mas na Grécia, no lado ocidental do planeta, onde a filosofia grega estava florescendo de uma tal forma, mesmo não muito distante entre a Ásia, onde está Israel, onde todo o contexto profético acontece, e a Grécia, não obstante a distância não ser tão enorme, mas a ideia em que é constituída o monoteísmo e a fé do povo judeu, em muitos momentos ela não consegue avançar, ainda não tinha chegado a esta parte do planeta, ela não consegue chegar até ao contexto cultural grego, ainda porque isso nós estamos falando em 515 antes de Cristo, aproximadamente,
quando os gregos entendiam que todo o universo que a gente conhece, que está aqui ao seu lado, entendeu? A árvore, o peixe, o rio, você, a cadeira, o vidro aqui, o pastor Paulo aqui, enfim, toda a natureza, ela sempre existiu. Não há na cabeça de um filósofo grego a ideia de que alguém criou todas essas coisas, de que alguém formou do nada todas essas coisas. Na mentalidade da filosofia grega, não existe o Gênesis capítulo 1, versículo 1, versículo 1, e assim por diante, quando diz que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma aí e vazia, e disse Deus: haja luz. Então em Deus se origina a formação. Esta é a formação da nossa cultura cristã, e nós cremos, nós aceitamos, até porque a ciência não conseguiu comprovar em alguma coisa contrária, e não vão conseguir. O fato é que a filosofia ensinou por muito tempo de que tudo isso que existe sempre foi eterno, não existe a mão de um Criador, e isto é ensinado, por incrível que pareça, até nos dias de hoje. Mas voltando àquilo que a gente chama, quem fez faculdade, passou pela lição de filosofia, já ouviu falar dos filósofos pré-socráticos, que viveram antes de Sócrates, e em especial eu quero citar o nome de uma aqui. Não pense que eu vou ensinar filosofia aqui nesta noite, eu só quero te mostrar uma coisa: que grandeza as informações que a filosofia grega trouxe para a teologia sem saber. A história relata sobre um filósofo que ele é responsável por informações fantásticas. Ele é chamado de Parmênides. Parmênides vive em 515 a.C. É exatamente na pessoa deste homem que, ao observar a natureza, tudo que está ao seu redor, e é natural que, como eu falei no início, o indivíduo humano, por si, ele é curioso, e ele quer saber a origem de todas as coisas, ele quer saber o porquê de todas as coisas, e neste exato momento, quando ele é inquirido, ele era filósofo, e ele queria uma resposta, ele queria ter uma resposta. E então, na falta de uma resposta mais prática, até porque a tecnologia naquele período era muito embrionária, podemos dizer assim, porque em todo tempo o homem criou tecnologias, ele se utilizou de instrumentos para produzir cultura, para fazer a coisa acontecer. Então ele olha ao seu redor e tenta explicar e cria os mitos. Os mitos nascem exatamente da necessidade de explicar o cosmos, de explicar tudo aquilo que está ao seu redor. Pois bem, então Parmênides, ele cria um ser, ele chama de ser. O ser de Parmênides, ele é imutável, ele é único, ele é eterno, ele é igual a si próprio. Essa revelação está dentro da Bíblia, de um ser que é único, de um ser que é imutável, de um ser que é igual a si mesmo, porque não tem outro igual, de um ser que não se move, de um ser que controla tudo e que controla todos. Esta ideia de Parmênides já estava dentro das Sagradas Escrituras. Ele não consegue denominar este ser, ele não consegue dizer quem era este ser, mas as Sagradas Escrituras traz para nós que este ser, a quem ele chama de eterno, a quem ele chama de imutável, a quem ele chama de imóvel, que é igual a si próprio, este ser é Jesus de Nazaré. Nós encontramos João trazendo esta grande revelação. O primeiro capítulo do livro de João, eu quero que você acompanhe juntamente comigo. Primeiro capítulo de João, ele diz o seguinte: que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Enquanto que os filósofos tentavam dar um nome, eles não conseguiam, porque eles não conseguiam entender, não tinham uma revelação da palavra de Deus. Então ele chama este indivíduo que nós chamamos de Jesus de Nazaré, o princípio da palavra de Deus, ele chama de ser. Ele não consegue entender, ele não consegue compreender, mas a partir daí, das ideias principalmente de Parmênides, de informar,
que existe um ser que é imóvel. É quando Aristóteles, logo após Parmênides, ele entra com uma ideia fantástica, sem saber também estava contribuindo de forma maravilhosa para a teologia. Ele cria os motores imóveis. Ele diz o seguinte, que não tem que haver alguém para ter trazido tudo isso à tona, à existência. E este alguém, ele não é conduzido ou movido por seu ninguém. Ele obtém e detém o controle de todas as coisas. Então Lucas diz para nós, porque para Deus nada será impossível. Quando se fala desta impossibilidade de Deus, retrata para nós a ideia da onipotência de Deus, que é uma das características da pessoa de Deus. Ele é onipotente, bem como onipresente, bem como onisciente. Mas falando da onipotência de Deus, nós encontramos um ser que não apenas cria, mas ele mantém controle absoluto. Aleluia! E a nossa alegria em saber que ele é o nosso Deus e que nesta noite está presente em nosso meio e deseja ter total e controle absoluto de sua vida. A partir destas visões, desta maneira de perceber o mundo, de entender o mundo, de que existe este ser com todas essas características, e de que este ser, ele verdadeiramente, ele tem um controle de todas as coisas, vieram e surgiram tantas outras ideias a respeito do mundo e da sua criação. Vieram logo depois os panteístas que creem que Deus é tudo e tudo é Deus. Deus é a pedra, Deus é o rio, Deus é o peixe, Deus é você, e por aí vai. Mas também nós encontramos, além disso, o ateísmo, que nega totalmente a realidade de um ser que controla todas as coisas e que trouxe tudo à existência. Mais adiante nós encontramos uma outra doutrina chamada de deísmo. O deísmo afirma que Deus, ele existe sim, mas Deus existe, criou este universo e lhe deu leis para que ele ande só, para que o universo viva sobre estas leis, e ele não tem relação qualquer com as suas criaturas. Isso é chamado de deísmo. Deus cria, mas não se relaciona com as suas criaturas. Deus traz a existência, mas este mundo é muito mau e Deus não precisa ter contato com este mundo. Então, de repente, para confrontar o panteísmo, para confrontar o ateísmo, para confrontar o deísmo, nós temos uma doutrina a qual nós cremos, chamada de teísmo. O teísmo acredita num Deus que existe, num Deus que cria e num Deus que sustenta todas as coisas. Meus amados, aqui a palavra de Deus fala muito bem claro no capítulo 3 de João e no versículo 31, que existe um governo soberano que é dos céus, aquele que está sobre nós, aquele que governa acima de nós. Ainda falando desta lei espiritual que governa o mundo, tem um fato muito interessante que a gente não pode deixar de falar na nossa introdução, é de que este ser soberano, que Parmênides não sabe o nome, mas que Mateus, no capítulo 1 do versículo 18 a seguir, ele traz uma revelação fantástica, quando diz que uma moça recebe a visita de um anjo e lhe faz uma promessa. A promessa era de que ela seria coberta com o Espírito Santo, e ela geraria o Cristo Emanuel, o Deus conosco. Era o ato da encarnação. Mais uma vez, as leis espirituais vindo sobre o material e trazendo à existência a vontade de Deus. Que nesta noite o Espírito Santo, ele tem esta plena liberdade em nossas vidas, e ele pode gerar um milagre no teu coração nesta noite. Ele pode gerar um milagre da salvação, ele pode gerar um milagre da transformação, ele pode gerar um milagre da mudança de vida, da cura divina, até porque ele continua o mesmo. Diga para seu irmão: ele continua o mesmo. Ele continua o mesmo.
Ele não o mudou. Outro fato interessante das leis de cima que governam aqui. Então quem governa é o céu. Se o céu governa, tem outro fato interessante na vida de Jesus. Na vida de Jesus, o momento do batismo nas águas, quando ele é conduzido por João Batista, e quando ele emerge das águas, o Espírito se manifesta como forma corpórea de uma pomba, e diz o texto que João ouviu uma voz: este é o meu filho amado, em quem se alegra a minha alma. Enquanto as coisas estão acontecendo aqui embaixo, foi porque dos céus foi liberada uma voz. Dos céus foi liberado um comando. Eu quero profetizar. Eu quero que você creia que você está num culto de milagres. Você está num culto onde Deus pode operar um sinal na sua vida. Você está num culto onde a palavra tem sido cantada e pregada. Deus libera uma palavra nesta noite. Eu quero que você ouça a voz do Espírito falando com você. Meus amados, se o Espírito esteve presente no momento de transição da lei para a graça, muito mais em abundância, ele habita no seio da igreja, e ele é responsável pelo milagre na tua vida. E se você quiser adorar a Deus, se você quiser glorificar a Deus, ele está nesse lugar. Eu sinto a sua presença, e eu posso te dizer que o governo é dele. O governo é dele. Ó, a coisa está bagunçada lá em casa, não está? Recebe aí manifestações estranhas, não é? O governo é dele. Chega em casa hoje e diga para Satanás: o governo aqui é dele. O território é dele. Irmão, você é a porta que Deus precisa na tua empresa. Você é a porta que Deus precisa na tua casa. Você é a porta que Deus precisa na tua faculdade. Aleluia. Eu sinto Deus. Eu sinto Deus. Então ele é soberano, porque ele está acima de tudo e acima de todos. Ele é soberano porque ele nasce de uma forma única. Só a encarnação em Cristo é real. Só o batismo de Jesus é único pela forma como o Espírito se manifesta. Pois bem, o ato da encarnação é este grande milagre. Mas eu quero te dizer uma coisa nesta noite, falando de milagres, no primeiro ponto que eu quero abordar nesta noite, quando eu falo aqui de os céus que governam a terra, eu quero falar desse lado socorrista de Deus, porque é muito abrangente, este lado onde Deus ele se identifica de tal forma com o indivíduo, que ele se identifica de tal forma com a tua dor, e que ele manifesta a sua mão operando um milagre. Então, em primeiro lugar, quando te faltar esperança, lembre que o governo é do céu. Quando te faltar esperança, o governo é do céu. Eu quero que você vá para a Bíblia comigo no capítulo de número 11. Tem algo fantástico na palavra de Deus. Capítulo de número 11, um dos textos mais conhecidos de toda a Bíblia. João capítulo de número 11. Aleluia. A Bíblia retrata um momento extremamente difícil para a família de Marta e de Maria. O texto retrata que Jesus ele tinha laços de comunhão com uma família de 3 irmãos, de Marta, de Maria e de Lázaro. Em um dado momento Jesus precisa se ausentar, até porque o seu ministério terreno fazia com que ele percorresse cada ponto de Israel, levando a palavra.
E volte e meia, esta casa era a casa de descanso de Jesus, onde Jesus passava para repousar, e mantém uma relação muito íntima com esta família. Mas de repente uma tragédia abate esta casa. Esta casa é visitada pela enfermidade que resulta numa morte. E essas duas irmãs agora se vivem desamparadas, levando em consideração o contexto de Israel. A presença masculina dentro de casa era de fundamental importância, até porque a mulher neste contexto era muito vulnerável. Mas de repente esta família, que era muito abastada financeiramente, ela perde o seu sacerdote. Ele era o representante daquela família. E de repente, no meio desta perda, elas se lembram de que Jesus de Nazaré havia tantas vezes estado em sua casa, e com certeza elas presenciaram tantos milagres das mãos de Jesus. Então elas enviam um recado para Jesus: vem, porque Lázaro não está bem. Irmãos, como o texto são muitas linhas, eu quero chegar num ponto aqui muito interessante. É quando a informação chega até Jesus de que ele não estava bem. Jesus, no seu poder de onisciência, conhecia muito bem em que estado já estava Lázaro, e Jesus ainda resolve demorar 2 dias. E quando ele chega até o ponto de dizer: Lázaro passou dessa para melhor, Lázaro já dorme, Lázaro já faleceu. Então um dos discípulos diz: então vamos lá para a gente chorar junto com a família. O que restava agora? O que restava? Restava apenas o choro. Para a casa de Marta e de Maria restava apenas o choro, porque a partir do momento que elas enviam um recado para Jesus, porque elas tinham uma esperança que enquanto o corpo de Lázaro estivesse em casa, havia uma oportunidade para um milagre de ressurreição acontecer. Mas Deus naquele dia estava trazendo uma lição espiritual das maiores grandezas para aquela família e para a sua igreja hoje. Deus permite que às vezes eu e você atinjamos determinados limites, para que Ele opere a grandeza do seu poder. Você imagina Israel diante do Mar Vermelho, e Faraó que vem com toda a sua fúria. São 3 milhões de pessoas, entre jovens, adultos, crianças, idosos. Não havia escapatória. Mas eu quero te dizer nesta noite, quando não tem escape aqui, lembra que o governo é dos céus. Oh, aleluia! Lembra que o governo é dos céus. Então você pode cantar o Salmo de número 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro. O socorro vem do Senhor. O socorro vem do Senhor. O socorro vem do Senhor. O teu morto vai ressuscitar. Eu profetizo nesta noite: o teu morto vai ressuscitar. O que morreu aí dentro de você, o que morreu na tua casa, é profético nesta noite. Eu quero que você receba em nome de Jesus. O seu morto vai ressuscitar. Deus, Ele permite que provimos na nossa vida de determinadas circunstâncias, de determinados problemas. Eu já testemunhei aqui algumas vezes da forma desesperadora, quando me encontrei com uma enfermidade que o médico simplesmente olhou para mim e não me deu nenhum tipo de solução. Ele olha para mim e diz: não tem jeito. Irmãos, é incrível, repito, como Deus, Ele permite você chegar num limite, quando recursos te são negados, quando amigos te viram as costas, quando a situação bate aquele desespero. Aleluia. Me faz lembrar do salmista, Salmo de número 46. Eu não sei o que aquele homem estava vivendo, mas ele estava vivendo uma tempestade. Ele estava vivendo uma luta tão intensa. Ele dizia: Deus é o meu refúgio, Deus é a minha fortaleza. Ainda que a terra trema, ainda que os montes fumeguem, ainda eu vou te dizer mais,
que o eixo da terra empene, foi liberado uma palavra para você. Você pode crer? Foi liberado uma palavra para os crentes. Ainda que a terra ela trema, ainda que os montes se lancem com a sua braveza para o meio dos mares, mas nós ouvimos o salmista dizer, irmãos, esse cântico é lindo. Era porque no meio da tempestade ele dizia: há um rio. Aleluia, aleluia. Eu sinto Deus aqui. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Se falta esperança, existe um rio, identifica nesta noite, existe um rio que flui dentro do teu ser. Este rio é o Espírito Santo, trazendo garantia de que a terra pode tremer, de que o eixo da terra pode empenar, de que o mundo pode virar de cabeça para baixo. Ainda há esperança para aquele que crê. Se você crê nesta noite, um milagre vai acontecer. O Espírito Santo vai abraçar a sua alma nesta noite, te dando garantia de que cada palavra que Deus falou, Ele é poderoso para cumprir, porque Ele não é homem. Ele não é homem, Ele é Deus. Eu saí sem esperança nenhuma do consultório. Nenhuma. Pior dia da minha vida. Mas eu sou crente. Você é crente. Você sabe que isso faz toda a diferença? Você sabe? Ser crente faz toda a diferença. Aí eu recebi uma visita. Aquele homem sai lá da sua roça e disse: o Espírito me disse que era para vir na sua casa em julho de 2007. Naquele período, eu não podia pegar 1 quilo. Quando aquele homem joga suas mãos nas minhas costas, algo sobrenatural aconteceu imediatamente. As minhas costas foram anestesiadas. Ele não tinha uma anestesia na mão, ele tinha unção. Ele tinha unção. Em julho de 2007, eu saí da minha cidade e vim para a Feira de Santana. Peguei o exame, cheguei no consultório médico e abri. Entreguei para ele. Ele abriu, olhou para mim, arregalou os olhos. O que foi que aconteceu? Sumiu. Ainda ouço, eu ainda vejo aqueles olhos esbugalhados, sem entender, bulunfas. Ei, acha. Ainda tem socorro no céu. Eu quero que você entenda isso, nem que seja a última coisa que eu fale nesta noite. Está sem esperança, amigo. O céu continua governando soberanamente. Aleluia. Ele continua governando soberanamente. Parmênides não conhecia. Ele só dizia: esse ser é imutável.
Esse ser é imóvel, este ser é eterno, este ser é único, ele é igual a si mesmo, não tem ninguém igual a ele. Ele não conseguiu chegar à revelação da palavra, mas você tem palavra revelada nesta noite, que este ser é Jesus de Nazaré, e ele está nesta noite. Glória a Deus. Então aparentemente as esperanças de Marta e de Maria se foram. Quando Jesus chega, ela corre até Jesus, Marta vai até Jesus. Mestre, se tu tivesses aqui, tinha acontecido. Ela começa a dialogar com Jesus. Eu posso imaginar, eu posso conjecturar que ela tenha dito: se tu adiantasse um pouquinho, ele ficou na expectativa de que você chegasse e orasse por ele, mas o Senhor não veio. Isso é muito comovente. Ele esperou que o Senhor chegasse. A gente tinha certeza, Jesus, que se tivesse aqui, ele não tinha morrido. Jesus já sabia do ocorrido. Ei, não tem nada que ele não veja e não conheça. Nada. Pastor, isso é uma revelação. Está entalado aqui. Não abra sua boca, conte para Jesus. A expressão conte para Jesus não é que ele não sabe. Deus trabalha numa parceria dinâmica conosco. Está no entalo. A melhor pessoa para tratar desta situação é Ele. Ainda tem mais. Me veio outra palavra aqui. Tem a ver com uma causa. Ele diz que é advogado. Ele diz que nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. João diz na sua primeira carta, capítulo 2: nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, para Marta, voltando aqui, não tinha mais esperança. Ô Marta, se você crer, Ele vai ressuscitar. Ela diz: eu sei que tu pode tudo. O Senhor pode todas as coisas. Aí conduzem Jesus, e Jesus vai em direção até o lugar onde colocaram Lázaro. Marta já tinha dito de que eu sei que tudo podes, e se tu pedir ao Pai, Ele concede. Marta estava naquele nível do crente que entende de que Deus pode algumas coisas, de que Deus tem poder para algumas coisas, mas Ele é limitado diante de algumas circunstâncias. Só para refrescar a sua memória, uma mulher com 90 anos de idade, o seu esposo com 100, recebem a visita de 3 indivíduos.
na sua tenda, Sara e Abraão. Eu quero que você entenda a dinâmica do reino de Deus. Eu e você não podemos limitar o poder de Deus. Quando ele chega e fala de uma promessa de que ela abraçaria um filho, é o Senhor que desce e leva, tem crítica de uma forma que, se o Eterno se manifestar em carne e osso, dando-lhe todas as garantias, ele faz sei não. Irmãos, há poucos dias atrás uma brasileira pariu com 64 anos de idade. Eu li a reportagem ontem. Foi a ciência quem operou um milagre. Mas na casa de Sara não tinha fecundação in vitro, não tinha médico, não tinha nada que condicionasse a não ser o meio natural. E o meio natural já tinha ido embora. Me entendeu? O meio natural já havia dormido, tanto de uma parte quanto de outra. Mas de repente, quando aquele que traz a promessa de Sara vai abraçar um filho, eles ouvem uma risada. Sara, por que você ri? Aleluia. Eu sei que Deus está falando com gente nesta noite. Concorda comigo? Tá. Tua causa vai ser ganha, irmão. Ou ele não é Deus. Quem tomou a causa foi ele. Ele é advogado. Ele já entrou na causa. É dele. E eu sei que ele vai ser honrado. Recebe em nome de Jesus. Então aquela risada sarcástica de Sara é interrompida pela voz do soberano, que diz: Sara, porventura, recebe essa aí, recebe. Há alguma coisa difícil para Deus? Existe algum lugar que ele não penetre? Existe um coração de pedra que ele não esmiúce? O que existe nesta terra, querido, que fuja ao controle das suas mãos? Até porque nós cremos num Deus que cria, que sustenta e que mantém o seu universo. Mas pois bem, Marta, me leva até onde colocaram o corpo de Lázaro. Me leva, eu quero ver, eu quero estar perto de Lázaro. Era cada passo de Jesus, e talvez Marta atrás, dizendo lá na sua alma: ele só vai ver o lugar. Não tem mais mesmo o que fazer. Não tem mais jeito. A avó da minha esposa pariu. Eu já testemunhei isso aqui, mas me deu vontade de falar de novo. Ela pariu pouco, ela só pariu 22. No 21º parto, ela morreu literalmente. O velho Agripino, analfabeto. Ele não lia, mas a minha sogra lia para ele decorar os versículos e ele pregar. Mas poucas pessoas eu conheço com tamanha intimidade. Ele ouvia Deus.
Ele estava andando e dizia: sim, Senhor. Já se sabia que Agripino estava falando com Deus. Olha, a irmã Josefa morreu em Tanquinho. Eu só não posso dizer que é Tanquinho de feira, né? Tomara que não tenha ninguém de Tanquinho me assistindo nem aqui, porque eles que odeiam dizer que é Tanquinho de feira. Mas só tinha médico em Tanquinho. Ele saiu da roça de Capela do Alto Alegre, estava cortando sisal. Ele ouviu aqui: vá para casa, que Josefa está precisando de você. Quando ele chega em casa, na fazenda, ele reúne todos os filhos e diz: vão orar porque a mãe de vocês está precisando de mim, eu estou indo a Tanquinho. Quando ele sai para Tanquinho, chega em Tanquinho, está a irmã Josefa morta numa maca e uma vela embaixo. Uma briga para o velho, porque estavam velando a esposa amada dele. O médico olha para irmão Agripino e diz: não tem mais jeito, já morreu. Doutor, eu quero que todo mundo saia. Deus vai trazer a minha esposa de volta. As enfermeiras: esse velho é maluco, sai todo mundo, me deixa só. Agripino ajoelhou, aleluia. Como está precisando do teu joelho. Como Deus está precisando do teu joelho dobrado, em vez de você falar tanto pelos cotovelos. Poderia não levar essa para casa hoje. Vai falar assim na China, rapaz. Tua vitória vai estar no teu silêncio. Ei! Quando Agripino bate o joelho e diz: Jesus, eu quero Josefa de volta. Eu deixei os filhos em casa e os filhos precisam dela. Ele não orou muito, não disse muitas palavras, e de repente um reboliço aconteceu dentro daquele hospital. Oh, aleluia, porque Josefa levantou da maca, sã, adorando, glorificando a Jeová. Ele não mudou. Ele não mudou. Olha, quando faltar esperança, é muito forte sentir a presença de Deus. Quando faltar esperança, o governo é do céu, quem domina é Ele. Quem diz é Ele. Quem fala é Ele. Quem determina é Ele. Quem dá vida é Ele. Quem tira a vida é Ele. O médico tenta ligar a Josefa. Essa mulher não pode ter mais nenhum filho. Eu disse para vocês que era o 21º, mas ela pariu 22. E naquele período que anticoncepcional era a pílula do diabo, nem um método contraceptivo. E o velho Agripino era fogo. Era Agripino, antes de ser crente, só o sangue. Aí resolveu povoar a terra. Poucos dias depois, está Josefa engordando de novo. Quer saber da notícia? O médico disse que não podia. Ela já tinha morrido. Veio gêmeos, pastora. Nasceu gêmeos. Um casal.
A menina hoje é esposa de pastor em Embu das Artes, em São Paulo. Assembleia de Deus de Embu das Artes, por incrível que pareça, ironia do destino, pastoreada por um sobrinho de Agripino Peixoto. Irmãos, mulher de Deus, quando faltar esperança, o céu. O céu. Sempre Ele. Sempre o céu. Então, Jesus não tem mais jeito. Aí Jesus confronta a família, ele tira a pedra. Mas Senhor, cá para nós, a carne humana é fétida demais. Quando ela entra no estágio de decomposição, é uma coisa horrenda. O mau cheiro é violento. Seria natural que um indivíduo com 4 dias de morto já não tinha mais as mesmas características. Mas ele disse: tira a pedra. Mas está fedendo, mas tira a pedra. Tipo, obedece. Eu estou dizendo para tirar a pedra, porque se não tirar a pedra não vai ter milagre aí. Se não tirar a pedra, o morto não vai sair. Está entendendo a dinâmica da coisa aqui? Se não confessar, não tem cura. Tá bom? Se não confessar, não tem cura. Já saiu da alma e já atingiu o seu corpo. Tem gente doente aqui hoje. Já é resultado da alma. Quem confessa e deixa, alcança misericórdia. E ninguém melhor do que Deus para entender o que é misericórdia. Davi foi confrontado pelo profeta Natã quando pecou contra Deus. E quando Natã vai e leva sentença por conta do seu pecado, ele disse: escolhe, Davi, tu quer ser perseguido pelos teus inimigos ou quer cair nas mãos de Deus? Davi diz: caia eu nas mãos do Senhor, porque é Pai de muitas misericórdias, e não caia eu na mão dos homens. Sabe por quê? Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, para publicar, para o mundo aplaudir a tua queda. Deve haver confissão, para que haja cura. Se não tirar a pedra, o morto não sai. O que é morto, ele causa mau cheiro, ele causa estrago ao ambiente. Entenda isso. No reino espiritual, eu estou como profeta de Deus nesta noite para a sua vida e para a igreja do Senhor. Nós não podemos admitir tanto pecado em nosso meio, porque o homem não tem misericórdia, não. Então vamos lá, tira a pedra. Com muita dificuldade convenceu para tirar a pedra. Tiraram a pedra, e Jesus diz o seguinte: tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse:
Levantando os olhos para onde? Levantando os olhos para onde? Eu quero que você repita: levantando os olhos para onde? Levantando os olhos para cima. O governo vem de cima. Levantando os olhos para cima, te disse: graças te dou, ó Pai. Eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas vamos fazer uma coisa diferente aqui hoje. Uma das poucas vezes que Jesus faz uma oração em público. Tem muita gente aqui, e eu quero que eles vejam um milagre, porque é uma geração que não se converte se não vê sinais e prodígios. Eu sei que tu me ouve, mas eu quero que tu faça uma coisa especial. Aleluia, Deus está presente nesta noite. O Deus de coisas especiais, o Deus que faz coisas novas, o Deus que trabalha, o Deus da causa impossível, o Deus de surpresas nesta noite. Porque Marta e Maria não esperavam o que estava para acontecer naquele dia, mas era uma geração que precisava crer por meio do milagre, do sinal. Então, quando abre a porta daquela caverna, fechada por uma grande pedra, irmãos, eu não posso aqui imitar o tom da voz de Jesus, mas ele dá um brado para que a sua voz alcance o além, porque ali só estava o corpo de Lázaro, mas a voz de Jesus ressoa na eternidade, e Lázaro do outro lado da vida, ele ouve, ele reconhece a voz do seu amigo, quando ele diz: Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu, oh aleluia, ele obedeceu, ele reconheceu a voz do seu mestre. E nesta noite é noite de vitória. Fique em pé, em nome de Jesus Cristo. A vitória vem de cima. Oh ragabassuriande rabachandagai. Aleluia. Lázaro, sai para fora. Ele dá um brado. A morte obedeceu mais uma vez. Irmãos, não tem nada mais poderoso neste mundo do que a palavra de Deus. Eu tinha mais outros pontos, mas eu me senti orientado neste ponto. Não quero comentar os outros. Não haja enquanto os céus não falar com você. Glória a Deus. Não tire o pé do lugar enquanto você não ouvir aquela voz. Mas é aquela voz. Tenha certeza que a resposta vem dos céus. E por fim, o governo dos céus está em nosso meio. Paulo escreveu aos Gálatas, o ministério pode vir para cá. Paulo escreveu aos Gálatas, dizendo: chegada a plenitude dos tempos, Gálatas 4, versículo 11. E chegada ao que? A plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho.
A plenitude dos tempos é exatamente o ano 4 antes da era cristã, quando Jesus rompe o ventre de Maria e é recebido pelo mundo, crescido em graça e conhecimento, batizado no Rio Jordão por João, levado à primeira sinagoga, Lucas capítulo 4, toma o lugar da tribuna, pega o livro da lei, abre nas Sagradas Escrituras, o Antigo Testamento, precisamente no capítulo 61 de Isaías, e diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Ele fala com autoridade, e ele é direcionado a um casamento em Caná da Galileia. João escreveu no capítulo 2, e movido pelo Espírito, ele transforma a água em vinho. E quando inquiriram a respeito da sua mensagem, e muitos estavam admirados, e alguns preocupados, e diziam: não temos outro rei a não ser César, porque eles se preocuparam. Eles achavam que Jesus tinha pretensões políticas, e ele dizia: o meu reino não é deste mundo, o meu reino é de cima. O governo não é político, o governo é espiritual. E ele implanta o reino de Deus, independente do mundo já viver sob a influência do maligno. Eu posso te afirmar nesta noite que quando o reino de Deus ele chega, o reino das trevas perde espaço. Quando o reino de Deus governa, a prostituição e seus demônios caem por terra. Quando o reino de Deus chega, os vícios caem por terra, porque o reino de Deus, ele faz mudanças na vida do homem. Quando o reino de Deus chega, ele invade os hospitais, arrancando das macas, arrancando dos necrotérios os doentes e mortos e trazendo a vida. Eu vou profetizar sobre sua casa, sobre sua vida nesta noite, a plenitude do reino de Deus, para que você tenha vitória e as trevas caiam por terra no nome de Jesus. O reino é de Deus na sua vida, o diabo tem que cair por terra. A sua luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra os principados. E nesta noite, mais uma vez, o reino de Deus, ele prevalece em nosso meio. Então sinta a presença daquele que representa o seu reino, Jesus de Nazaré, que não obstante saiu da sua glória, tomou a forma de homem, se humilhou a forma humana e tomou, irmãos, sobre si todos os nossos defeitos, todas as nossas dores, todas as nossas causas, cravou na cruz do Calvário, garantindo para a sua igreja a maior vitória, a vitória sobre a morte e o direito à eternidade com Deus. Quantos salvos nesta noite pode adorar a Deus pela vitória da cruz? Adore a Ele e cante ao Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Mestre, eu preciso de um milagre.
Perceba se tem alguém perto de você. Transforma minha vida, meu estado. E que nesta noite tempo que quer eu não vejo a luz do dia, viver a esperança minha alegria de uma vitória fantástica na sua vida. Alguém nesta noite, Lázaro ouviu a sua voz. Lázaro ouviu a voz. Você hoje ouve a voz do Espírito Santo. Alguém nesta noite, saia do seu lugar. Nós queremos orar por sua vida. Você que por algum motivo se afastou, eu preciso tanto de humildade. Precisa renovar a sua aliança com Cristo. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita. Alguém nesta noite, sonhos, transforma minha. Olha aí do seu lado se não tem alguém que deseja entregar a sua vida para Jesus. Me toca nessa hora, me chama para fora. Você pode vir andando. Onde está a primeira pessoa que deseja entregar a sua vida a Jesus? Saia do seu lugar. Eu sei que Deus falou contigo nessa noite. Transforma minha vida. E você sabe que foi com você. Faz tempo que eu não vejo. Aleluia! Estão tentando ser. Onde está a segunda pessoa? Tentando ver meus sonhos. Aleluia! Em lágrimas. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Aleluia! A terceira pessoa nessa noite, saia do seu lugar. Eu preciso tanto de humildade. Remove a minha pedra, me chama pelo nome. Glória a Deus. Onde está a terceira pessoa? Veja se a pessoa que está ao seu lado, de repente, ela só está esperando um empurrãozinho. Aleluia, adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus. Remove a minha pedra. Glória a Deus. Onde está a quarta pessoa? Jesus está trabalhando nos corações esta noite. Aleluia! Chegou a quarta pessoa. Glória a Deus. Me toca nessa hora, me chama para fora. Onde está a quinta pessoa nessa noite? Aleluia, ali vem a quinta pessoa. Adore, cante, exalte. Dê glória a Deus. É Jesus salvando nesta noite. Minha vida me faz um milagre. Me toca Glória a nessa hora, me chama para fora. Ressuscita-me. Aleluia. Tu és a própria A sexta pessoa. a força que há. Você pode ser a sexta pessoa nessa noite. Tu és o Filho de Deus. Deus tem um mistério contigo na tua vida. Senhor de tudo.
Escute isso. Já ouço a tua Deus tem uma chamada especial na sua vida. chamando pra viver. E Ele espera apenas uma atitude sua. Saia do seu lugar e venha. Em nome de Jesus. Remove a minha Onde está a sexta pessoa nessa noite? me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora. Aleluia, aplauda o Senhor. Glória a Deus. Estenda as tuas mãos santas para cá. Nós vamos apresentar estas 6 pessoas, 5 pessoas que atenderam o apelo da graça. Eu não sei porque você resiste tanto. Não sei porque você resiste tanto. Até o final do culto ainda tem tempo. Aleluia. Senhor. Glória a Deus. Senhor, no nome de Jesus, ouça a oração desta moça, Senhor. Ouça a oração deste moço, dos demais que chegaram aqui nesta noite, cada um com uma necessidade, meu Deus. Eu quero te pedir no nome de Jesus, que a maior necessidade deles é a reconciliação contigo. Eu quero te pedir no nome de Jesus, decreta a vitória de salvação. Todas as amarras com o passado sejam quebradas e lançadas por terra, no nome de Jesus. No nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Amém. Aplauda o Senhor, conduza-os até a sala. Deus os abençoe, em nome de Jesus.